Isso é um dos erros que a gente percebe muito que as pessoas cometem. Quando vão fazer a sua obra, a sua reforma lá, mesmo fazer um aumento lá na sua casa e tal, existem tamanhos, padrões, para cada cômodo que a gente vai colocar a porta na casa da gente. Então, por exemplo, o banheiro, não estou falando aqui de acessibilidade, tá? Se a gente precisar entrar com uma cadeira de rodas e tal, a gente não pode ter porta menor do que 80 centímetros de largura. Mas falando das portas mais convencionais, num banheiro, a gente pode ter porta de 60 centímetros de largura, a folha da porta. Só que a gente precisa ter um pouquinho mais de espaço, porque vai o marco e vai a guarnição na frente, ou alisar, ou vista. Cada lugar do Brasil fala de uma forma. O marco é aquela estrutura de madeira que vai em volta e quando a porta fecha, ela tem o batente ali no marco. As alturas das portas normalmente é padrão 2,10. Mas a gente não pode colocar uma porta de 60, por exemplo, numa lavanderia, que não passa a máquina de lavar roupas. Então tudo tem um porquê, né? As normas estão aí para serem seguidas para ajudar a gente, não é para... Às vezes as pessoas sentem que, se a gente comenta assim, mas isso está fora de norma, a pessoa sente, parece assim que está sendo castigada porque existe uma norma para ela seguir. As normas foram feitas para ajudar a vida da gente, porque já foram testadas. Essa semana eu estava conversando, fui no cardiologista fazer lá meus exames de rotina e ele estava me explicando, olha, foram feitas pesquisas assim, em tal lugar, e aí se concluiu isso e isso, mas depois foi feita uma pesquisa mais nova, se viu que aquilo que estava se usando naquela época não está se usando mais. Então, assim como a medicina tem, a arquitetura também tem regras, normas e coisas que foram já testadas, outras pessoas já passaram trabalho antes, então não precisa a gente testar de novo para entender que não vai passar uma máquina de lavar roupa numa porta de 60. Então, é para isso que existe a técnica. Então, numa área de serviço, numa cozinha, para passar uma geladeira, a gente precisa ter pelo menos 70 por 2,10. Num dormitório, a gente costuma botar 80 por 2,10, porque a gente precisa passar a cama, precisa passar guarda-roupa, são móveis maiores e a gente procura deixar, então, a porta de 80. Existem edificações, construções um pouco mais populares, que até algumas construtoras já estão usando porta de 70 nos quartos. Dá, né? Mas esses 10 centímetros às vezes fazem diferença. Então, eu prefiro usar portas de 80 nos quartos. A entrada do apartamento ou da casa, a gente procura colocar 90 centímetros. Às vezes a pessoa compra um sofá e o sofá ele é meio desajeitado para passar na porta. Nem em pé, nem deitado, nem de lado, às vezes fica difícil de passar. A gente tem que pensar que as portas também são para passar esses móveis. Quando a gente se muda, ou quando a gente troca o mobiliário da casa, compra lá um equipamento novo, a gente precisa passar por essas portas. Então, é possível também colocar uma porta de 80 por 2,10 na entrada de uma casa. Mas, se puder colocar de 90, é mais adequado. Então, esse é um erro bem comum que a gente percebe, porque a gente também trabalha com reforma. Por exemplo, tem clientes que chegam no escritório com uma casa grande, os filhos já saíram de casa, o casal ficou com aquela casa enorme, muitas vezes perdeu um pouco o valor, porque a casa é antiga, está difícil de vender, e o que a pessoa resolve fazer? Transformar em várias kitnets, em vários pequenos apartamentos. Já temos vários projetos assim aqui no escritório. E nesse momento, essas plantas chegam para a gente da casa existente, para a gente fazer aqui as modificações e a proposta de dividir em imóveis pequenos. E aí a gente observa que esses erros foram cometidos muitas vezes. Portas pequenas em ambientes que depois não passa aquele mobiliário. Então a pessoa passou esses tempos, até um aluno nosso, das turmas antigas do treinamento, estava comentando conosco isso. A máquina de lavar roupas teve que entrar e depois construíram a parede, porque a porta, enfim, era pequena. Então essas coisas são erros, eu estou trazendo aqui, explicando como é que é o mais adequado e trazendo aqui algumas situações de erros que as pessoas mais cometem, o que a gente mais vê das plantas que chegam, de imóveis prontos para nós, daquelas que as pessoas já fizeram alguma reforma em casa e não tinham uma orientação adequada, e o pedreiro disse, não, pode colocar essa porta desse tamanho aqui, e não funcionou bem, né? Então, estou trazendo isso porque eu acho que é uma dica bacana, né? Acho que você pode aproveitar bastante. Então, vamos resumir aqui. Porta de entrada no apartamento ou na casa, 90 por 2,10.
Porta que dá para os dormitórios, para entrar num quarto, 80 por 2,10. Porta para cozinha, quando a cozinha é separada da sala com parede, com porta. Cozinha e área de serviço, 70 por 2,10. E porta de banheiro, 60 por 2,10. Se o banheiro for, ou essa cozinha for, de um apartamento, de um imóvel que tiver acessibilidade para pessoas portadores de deficiência física, pessoas que precisam andar de cadeira de rodas, por exemplo, aí a gente não pode ter nenhuma porta menos do que 80 por 2,10, tá? Não precisa ser uma porta de 1 metro, pode ser uma porta de 80 que passa cadeira de rodas. Mas aí é um outro assunto, são particularidades de uma construção adaptada para PCD. As portas têm que abrir para fora, porque a pessoa quando chega na cadeira ela tem que poder abrir a porta para fora, entrar na peça e na hora de sair ela só empurra essa porta. Então são várias coisas que não é só a largura da porta que a gente precisa se preocupar quando faz uma construção acessível. A gente tem que ter lá uma área de giro para essa cadeira de rodas, que tem que poder inscrever um círculo de 1,5 m, mas isso é um outro assunto. Só ilustrando que existem também regras para isso. Então, esse é um dos erros que a gente percebe bastante, assim, que as pessoas não têm essa informação do tamanho das portas. E aí eu quis trazer para vocês.